Oi, meu nome é Júlia, moro em Nova York há quase 7 anos e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência fazendo mestrado em Direito aqui em Nova York. Bom, começando pela minha decisão em fazer um mestrado, veio do fato de que eu sou formada em Direito no Brasil, eu tinha OAB, eu exerci por alguns anos, e quando eu me mudei para Nova York, eu comecei a trabalhar como paralegal, porque eu não poderia advogar aqui, porque eu não era licenciada aqui. Então, foram alguns anos decidindo se eu voltava para a faculdade para tentar fazer a prova do bar aqui, que é tipo a OAB no Brasil. Então, finalmente eu decidi que sim, que eu queria fazer o mestrado e que eu queria tentar fazer o bar para ser licenciada aqui no estado de Nova York. Muita gente faz o bar sendo formado no exterior por causa desse motivo, porque o estado de Nova York exige que você cure seu ensino superior estrangeiro, se você quiser sentar para o bar, fazendo o mestrado. Outros estados têm outros requerimentos, por exemplo, New Jersey quer que você volte para a faculdade de Direito, eles não aceitam somente o mestrado. Califórnia deixa você fazer o bar sem voltar para a faculdade, sem fazer o mestrado, então varia de estado para estado. Mas como eu não tenho nenhuma intenção de sair do estado de Nova York, então para mim fazia sentido seguir as regras deles e fazer o mestrado aqui em Nova York para que eu possa fazer a prova do bar. Muitos dos meus colegas estão no mestrado por causa disso, porque eles querem fazer a prova do bar, querem ser licenciados no estado de Nova York ou em outros estados, né? Mas eles querem curar a deficiência de um ensino superior estrangeiro. E eu não conheço realmente ninguém que esteja fazendo mestrado, pelo menos na Fordham, que é onde eu faço, que esteja lá especificamente para aprender mais uma área específica, que geralmente é porque a gente faz mestrado em Direito no Brasil, né? Enfim, esse foi o meu motivo, esse foi os motivos dos meus colegas, e agora eu vou explicar um pouquinho da decisão de qual escola escolher. Se você tem interesse em fazer um mestrado em Direito aqui, eu recomendo altamente que você passe muito tempo pesquisando sobre escolas e sobre cada programa que cada escola oferece. Não só quanto que a escola cobra, mas os programas que ela deixa você fazer, o foco dos estudos, o foco das aulas, quais aulas você pode fazer, para ver se você se interessa. Porque assim, você tem que escolher uma área de estudo, um foco, né? Por exemplo, o meu, eu escolhi US Law. Eu queria desde o início fazer algo que fosse mais geral, assim, para que eu tivesse um conhecimento geral das regras das leis americanas. Eu não queria que fosse algo específico. Muitos dos meus colegas fazem algo específico. Por exemplo, IP, Intellectual Property, que é propriedade intelectual. Então, as aulas deles são mais focadas nisso. Ou então, Banking, que é mais focado nisso. Vocês estão entendendo? Você tem que escolher o seu foco. Eu queria US Law desde sempre, então esse foi um dos principais atrativos da Fordham para mim. Outro atrativo da Fordham para mim, pessoalmente, é que a escola de direito fica em Manhattan, fica localizada no Lincoln Center, então eu não tinha que ir muito longe para ir para a escola, como, por exemplo, a Columbia, que também não é ruim, mas a Columbia fica na 116 e eu teria que pegar metrô todos os dias para ir para a escola. Enfim, eu acho que a escolha da escola é muito pessoal, então muita pesquisa tem que ser feita nesse sentido. Também, obviamente, a questão financeira, você tem que ver os valores de cada escola, quais oferecem bolsa de estudo, etc. Outro ponto, valores. Já que eu comecei a falar de valores, né? Geralmente o programa é um programa de 9 meses ou a 1 ano, depende da escola. A maioria das escolas gira em torno de 100 mil, pra menos ou pra mais. Eu acho que a Columbia, por exemplo, é 100 mil dólares, né, minha gente? 100 mil, 110 mil, a Fordham é 80 mil. Tem outras que são, tipo, a Pace é uma das mais baratas, se eu não me engano, eu acho que é 60 mil, mas o campus é em Upstate, é tipo 1 hora e meia da cidade de Nova York. Varia muito. Muitas delas oferecem bolsas de estudo, você aplica, algumas querem que você faça tipo um statement explicando por que você é merecedor daquela bolsa. Outras, tipo a Fordham, você pode só aplicar, né, quando você faz a aplicação, você aplica dizendo que você quer uma bolsa de estudos. E bolsa de estudo que eu falo não é um 100% bolsa de estudo, é tipo assim, eles dão 10 mil dólares a menos, 20 mil dólares a menos. É muito, muito raro. Eu conheço uma pessoa de, assim, 100, porque a minha turma são 120, que conseguiu uma bolsa total. Realmente é difícil, não contem com uma bolsa total, jamais contaria com isso, porque realmente é muito difícil, a não ser que você tenha realmente um histórico escolar, assim, absurdo e que você tenha se dedicado a causas humanitárias e você tenha realmente uma história muito boa
para conseguir essa bolsa de estudo. Agora falando da aplicação, você aplicar para fazer o mestrado, as escolas têm que te aceitarem. Mesmo você pagando quase $100 mil para um programa de menos de um ano, ainda é discricionário da escola te aceitar ou não. Ela quer ver seu diploma, seu histórico escolar, cartas de recomendação. Você tem que escrever, eu tive que escrever um statement, um personal statement, falando, né, do meu histórico profissional, meu histórico acadêmico, por que eu sou merecedora de entrar no mestrado. Você tem que fazer o TOEFL também, você paga uma taxa para aplicação, obviamente, né? Sempre tem que pagar alguma coisa. E você tem um certo período para aplicar, na grande maioria das escolas. Algumas são year-round, eles aceitam aplicações durante todo o ano. Ok, vou contar um pouco agora das minhas aulas. Eu tô no meu segundo semestre e último da faculdade. Eu me formo daqui a 2 meses. Passou voando, parece que foi ontem que eu fui pro meu primeiro dia de aula, depois de 10 anos sem pisar numa universidade. Foi meu primeiro dia de aula ano passado. A minha turma era a turma do fall, de outono. E as 2 primeiras semanas de aula foram no final de agosto, que não faz sentido nenhum. Agosto ainda é verãozão aqui em Nova York e eles chamando de fall. Mas não vou entrar nesse assunto porque não tem nada a ver com o vídeo. As 2 primeiras semanas de aula foram semanas de orientação. A gente já teve uma aula naquela semana. Eles explicaram pra gente algumas informações sobre o bar, algumas informações sobre as aulas, né, sobre presença, sobre como é o método de ensino, metodologia, sobre livros. A gente tava tendo uma das aulas que é o requerimento pro bar, ainda tem isso, tá? O bar, ele quer que você faça o mestrado para você poder fazer a prova, mas também tem algumas matérias que são obrigatórias você fazer. Por exemplo, legal writing. Então, é uma matéria que todo mundo do mestrado tem que fazer, porque é um requerimento, caso você queira sentar pro bar, obviamente. Eu sempre fico falando, se você quiser fazer o bar aqui em Nova York, você quer ser advogado aqui em Nova York, porque, como eu disse, é a grande maioria da minha turma, 90% da minha turma. Então, assim, todos nós tivemos que fazer essas matérias que eram obrigatórias. Salvo engano, foram 5 que eram obrigatórias. Enfim, minhas aulas começaram oficialmente em setembro. Com relação às aulas, é um pouco diferente também do Brasil. Você pode escolher quais aulas você quer fazer. Para o meu primeiro semestre, eu decidi fazer todas as obrigatórias. Então, eu tive legal writing, eu tive introdução ao sistema legal americano, eu tive uma aula de responsabilidade legal, que é tipo ética. Mas como eu resolvi fazer todas as obrigatórias no primeiro semestre, acabou que eu tinha poucos créditos para fazer as opcionais. Então eu pensei comigo, qual opcional eu quero fazer? Então eu quis fazer uma com a turma normal da Law School, com o que a gente chama eles de JD, Juris Doctor. Quando você vai na Law School normal aqui, você se forma com os Juris Doctor, então JD. Então eu quis fazer uma com os JDs. Eles são novinhos, né? 22 anos, 23 anos. Eu escolhi Evidence, que é tipo evidência. E assim, o nível das aulas dos JDs para as aulas do mestrado, a quantidade de páginas que a gente tinha que ler para evidência por semana, se eu não me engano, era em torno de 80 a 100 páginas por semana. A professora fazia cold calls, que é tipo assim, chamar seu nome para responder 10 perguntas back to back. Então, realmente, a gente tinha que ler, a gente tinha que saber o que estava sendo apresentado. E a metodologia aqui é diferente do Brasil também, é importante falar isso. Você estuda antecipado as aulas. Vamos pegar a minha aula de evidência como exemplo. A cada semana, a professora postava as páginas pra gente ler, que seria a aula que ela ia dar na semana seguinte. Então, a gente lia, ia para aquela aula. Naquela aula, ela fazia perguntas pra gente relativa àquele conteúdo e ela apresentava aquele conteúdo pra gente naquela aula. Mas a gente já tinha que ir pra aula sabendo o conteúdo. No início eu tava assim, bem doida. Esse sistema realmente tava me pegando porque eu lia as coisas, eu não entendia. Eu falava, como é que ela vai me perguntar alguma coisa na aula e eu vou ter que explicar? Se eu nunca vi esse conteúdo antes e ela vai me explicar na aula, eu não vou conseguir, sabe? Foi difícil pra mim. Mas no final a gente, assim, se acostuma, né? Mas enfim, esse é um comentário negativo que eu tenho que fazer do mestrado. Eu realmente achei que as aulas do Law School normal, dos JDs, são extremamente alto nível e as do mestrado são um pouquinho mais, assim, suaves. Mas também fazem sentido, né? Porque eles fazem aquela aula com
com o pensamento do que nós somos todos estrangeiros, essa não é a nossa língua oficial, a gente tá na faculdade americana pela primeira vez, blá blá blá. Então faz sentido, claro, mas eu só queria conversar com vocês sobre a minha experiência. E agora eu tô no meu segundo semestre, eu pude escolher todas as aulas desse semestre, não tinha nem mais nenhuma obrigatória pra fazer, eu matei todas elas no semestre passado. Então eu tô fazendo tudo o que eu tenho interesse, que, só pra curiosidade, é relativo à área criminal. Então eu tô fazendo 3 matérias relativas à área criminal e uma que não é relativa, mas eu preciso pro bar, eu achei que fosse importante pro bar, que é contracts. E como eu falei, minha formatura tá se aproximando e eu realmente amei cada segundo no meu mestrado, eu não tenho nenhum arrependimento. O dinheiro bem gasto é dinheiro aplicado à educação, aplicado a você melhorar você mesmo, né? E eu adorei cada segundo, adorei estudar, adorei aquela ansiedade dos exames finais, adorei aprender um novo sistema de ensino, adorei conhecer gente nova, a gente conhece muitas pessoas novas, os seus colegas de mestrado são todos estrangeiros, então assim, eu tenho todas as nacionalidades na minha aula. Também é bem interessante ver como é que os JDs se portam em comparação com, sabe, com os meus colegas de direito no Brasil. Então, realmente, está sendo uma experiência extremamente diferente. Eu tô amando cada segundo, eu tô triste de que já vai acabar. E eu queria vir aqui dividir com vocês um pouco sobre minha experiência, e eu sei o quanto é, assim, uma decisão importante, que a gente fica, ai, será que eu faço, será que eu não faço? É tanto dinheiro, é tanto tempo investido, tem que ir pra aula de novo, são várias horas de aula. Mas assim, eu sou da opinião que você jamais vai se arrepender de colocar dinheiro e tempo da sua vida em educação e em uma experiência também de vida, né? Pra você aprender não só coisas novas, mas também a ter amigos novos, a estar na escola de novo. Isso pode fazer você pensar em fazer uma área diferente, né? Que você nunca pensou antes. Enfim, eu acho que, assim, vale a pena, e eu gostei e gosto muito da Fordham. Se vocês também tiverem dúvidas sobre a Fordham, é uma universidade muito boa, o apoio é muito bom, eles sabem que a gente quer fazer o bar, e não é perfeito, obviamente, mas realmente eu achei até melhor do que das minhas expectativas. Enfim, eu posso falar várias horas sobre o mestrado aqui, sobre minhas aulas, sobre isso, sobre aquilo, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor me diga, eu posso fazer outro vídeo. E obrigada por me ouvir falar até agora. Desejo sorte. Beijo.